Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vamos dançar o Maranata, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Queremos te ver. Vem, vem, vem. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, 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 Maranata, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Não vejo a hora de te ver.
Volta logo, volta logo. Lindo noivo, lindo noivo. Boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. Você é muito bem-vindo aqui. E para a família IBAN, cadê essa família maravilhosa? Gente, como é bom a gente poder estar junto. E eu não posso começar antes de falar desse vídeo. O Face a Face está chegando. Então, se você ainda não participou, você precisa participar. Porque realmente é um momento reservado para você ter um tempo com Deus. Então eu quero te convidar. Se você é homem ou mulher, quer participar, a gente vai ter uma mesa lá no fundo. E você pode dar o seu nome, você pode perguntar as datas, você pode perguntar o valor, você pode perguntar tudo que você tem para perguntar. Você pode perguntar se você tem alguma dúvida do que é. Você viu um videozinho, é um tempo com Deus, é um tempo para buscar o Senhor, é um tempo para você se consagrar mais. Se você ainda não conhece o Senhor, quiser ir também pode ser, é um tempo onde você vai conhecer a Deus, pode ter certeza. Então é isso, bom demais. Quem já foi? Levanta a mão. O povo, é bom demais, é ou não é? É bom demais, é maravilhoso. Bom, a gente começou semana passada a série This Is Us. E essa série, ela fala um pouco a respeito de quem somos nós. E nós começamos falando, dando uma introdução e falando como nós, a nossa visão de igreja e também nossa missão de igreja. A gente entende ser que quando nós experimentamos o amor de Deus, quando a gente experimenta esse amor verdadeiro, nós passamos a viver impulsionados por esse amor. E uma vez que nós somos impulsionados por esse amor, nós vivemos, não é de qualquer jeito, a gente vive de uma maneira extravagante. A gente não vive mais de uma maneira ordinária, normal. A gente é impulsionado a viver de uma maneira extraordinária nesse mundo. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de um dos temas pelos quais a gente vive de maneira extravagante. Eu vou falar todos eles para você saber o que está vindo pela frente, mas eu vou falar do primeiro hoje. Então, uma vez que a gente experimenta o amor de Deus, a gente é impulsionado para viver de maneira extravagante no relacionamento com Deus. Hoje eu vou falar disso. A gente é impulsionado a viver de maneira extravagante na nossa adoração a Deus. Nós somos impulsionados a viver de maneira extravagante no amar, no servir, na generosidade e no cumprimento da missão que foi dada a nós. Então se prepara, que hoje eu creio que Deus ele tem algo reservado especial para a sua vida. Eu quero orar. Baixe sua cabeça nesse momento. Pai, o Senhor conhece nossos corações. O Senhor sabe como nós estamos aqui nesse momento. E eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha acalmar os corações daqueles que não estão calmos, que estão perturbados, ó Deus, que estão passando por lutas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha aquietar essas mentes, que o Senhor venha falar profundamente ao coração de cada um. Que não sejam as minhas palavras, mas o toque do Teu Espírito Santo falando com cada um. Que essa palavra, Deus, seja personalizada de maneira pessoal, ó Deus, para cada um. Seja aplicada de maneira personalizada para cada um que está presente aqui, ó Deus, e que ela vá e não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor tem, em nome de Jesus, amém? Amém. Gente, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a preparar ela já faz 2 semanas, e enquanto eu preparava, eu fui lembrando de algumas coisas que aconteceu no meu relacionamento com a Mariana. E eu lembro, e eu vou resumir um pouco do que aconteceu. Eu e a Mari, a gente se conhece desde pequeno, e nessa caminhada de se conhecer desde pequeno, conheci ela num acampamento evangélico, pelo qual eu me converti lá. Ela já vem de uma família cristã, de berço, e eu fiquei encantado com aquela morena linda. Mas eu tinha os meus, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequeno.
Não de tamanho, tá, gente? Mas quando eu conheci ela, a gente passou o tempo, foi crescendo. Na minha adolescência eu mudei, fui morar na Irlanda com os meus pais, que são missionários lá. Toda a minha família, inclusive, está lá. E eu passei muito tempo lá, eu passei 5 anos sem voltar para o Brasil. E depois de 5 anos eu voltei com a minha família para o Brasil e foi um momento muito especial. Especialmente porque foi ali que eu comecei a namorar com a Mariana. Em coisa de uma semana, eu fiquei mais tempo aqui no Brasil, mas em uma semana a gente começou a namorar e na outra semana eu já fui embora. Maravilhoso isso, né? Começamos a namorar e eu já fui embora. Processo de Deus na nossa vida. Deus tem processos de amadurecimento na nossa vida. Então eu fui embora, ela ficou. Eu lembro o que eu fiz antes de ir embora. Eu peguei, fui no escritório do pai dela, eu instalei o Skype. Gente, naquela época, para você que é do grupo dos Millennials, você provavelmente nunca conheceu a internet de escada. A internet de escada era maravilhosa. É a melhor internet que você pode conseguir. Você tinha que esperar para conectar, e demorava um tempão. E depois, quando conectava, ela caía. Era fantástico. Mas então, nessa época, eu instalei o Skype no computador do pai dela, e eu mostrei como funcionava, e eu estava focado, empolgado, porque Deus ele tinha mostrado para mim que eu ia casar com ela. O povo pensava que eu era louco. Quando eu falava, o povo falava, adolescente é coisa de louco mesmo, né? E as pessoas, só que naquela época eu já tinha um relacionamento profundo com Deus. E Deus ele acabou me mostrando que eu ia casar com ela. E foi necessário pela distância que a gente ia estar, pelas lutas que a gente ia passar. E nessa caminhada, então, quando eu voltei para a Irlanda, eu fiquei focado nisso. Eu sabia o que Deus queria fazer, eu entendia das lutas que seria, eu entendia de tudo aquilo que a gente ia passar nesse período. Não ia ser fácil. Eu não ia voltar uma vez por mês para ver ela, 2 vezes, uma vez cada 2 meses, 3 meses. Não, ia ser uma vez por ano eu ia voltar para ver ela. Em 1 ano, à distância, muita coisa pode acontecer. Você que já teve um namoro à distância, ele provavelmente acabou. Por quê? Porque as estatísticas dizem que a maior parte dos relacionamentos à distância, eles acabam. Eu vi casamentos de pessoas à distância que foram para a Irlanda, o marido foi para a Irlanda, de pessoas cristãs que acabaram. E eu sabia então as lutas que a gente passaria, mas eu sabia o que Deus também tinha falado comigo. E o que Ele tinha me mostrado. E é interessante porque então eu voltei focado, eu trabalhando, todo o dinheiro que eu conseguia eu juntava, porque naquela época a passagem era um absurdo de cara. Eu juntava tudo para poder vir para o Brasil e ver ela. Eu lembro que eu tinha que juntar dinheiro para conseguir pagar os telefonemas. Meus pais não pagavam os telefonemas que eu fazia para ela. E eu fiz uma promessa para ela. Eu falei que todos os dias eu ia ligar para ela. E todos os dias, durante 2 anos, eu liguei para ela. Então imagina, todos os dias, durante 2 anos, ligando, o quanto que a gente não gasta. Você acha que o namorado fala quanto tempo no telefone? Tinha vezes que a gente falava 2 horas no telefone. E Deus proveu, Deus cuidou, e tudo que eu fazia era focado, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que Deus queria fazer. Eu sabia o preço que era necessário ser pago. Eu lembro quantas vezes eu precisei acordar de madrugada. Na verdade, eu não dormia, porque se eu dormisse eu não ia acordar. Então eu ficava até 2 horas da manhã. Às vezes nós saímos do telefone, era 4 da manhã, porque tinha 4 horas de diferença. E ela estava estudando, ela tinha as coisas dela no Brasil, eu tinha as coisas lá. Às vezes a gente começava a se falar, já era meia-noite. No horário dela, meia-noite no horário dela, era 4 horas da manhã lá no meu horário. Eu lembro que foram 2 anos de muita luta, muita oração, muito trabalho, sem gasto para mim, mas investindo no relacionamento. E de muita conversa. E de muito pouco sono. E eu gosto de dormir, viu, gente? Mas era muito pouco sono. Você já passou por relacionamentos assim? Onde você foi intenso? Alguém já fez isso antes? Por favor, levanta a sua mão bem alto para todo mundo ver.
Que eu não estou sozinho, eu não sou o único apaixonado na casa aqui, nós já passamos por isso. Talvez na sua vida você teve algum relacionamento que você foi intenso, que você buscou, que você sacrificou muitas coisas por ele. A Mari sacrificou tantas coisas por nós também. Nós aprendemos a abrir mão, nós aprendemos o que era necessário fazer para chegar onde Deus queria que a gente chegasse. Quantas vezes eu estava na faculdade e o Espírito Santo falava comigo assim: vai orar. Eu saía da sala de aula, ia no banheiro e ajoelhava no banheiro sujo, trancava a porta e ajoelhava no banheiro sujo e orava. Porque eu sabia que existiam ataques, eu sabia que os nossos corações sofreriam muitas coisas. Quantas madrugadas eu acordei de manhã, de madrugada, para poder orar, porque Deus estava mostrando algo. Você sabe que Deus, Ele deseja que eu e você, a gente tenha um relacionamento com Ele extravagante. E extravagante significa que Ele não é normal. Sim, você de alguma forma vai ser louco por Jesus. Porque você não vai viver na normalidade do seu relacionamento. Se eu fiz coisas intensas, extravagantes para estar com a minha esposa, para viver com ela hoje, para ter 3 filhas e que está uma na barriguinha e que se Deus quiser vem mais outra. O que Deus não espera que a gente faça com o nosso relacionamento com Ele? Aquele pelo qual entregou tudo que tinha, o melhor, por você e por mim. Então sim, Deus quer que você viva de maneira extravagante para a glória dEle. E existem algumas coisas que eu quero compartilhar com você, que eu percebi no meu relacionamento com Deus acontecendo. Eu percebi também na vida de homens e mulheres de Deus, apaixonadas por Ele. Eu percebi essas coisas em comum. E eu quero compartilhar com você, olhando para a palavra, essa caminhada, esses níveis que nós vamos subindo no nosso relacionamento com Deus. Então, seja lá, se você está aqui nesse momento e você não conhece a Deus, talvez hoje pode ser uma oportunidade de você parar de viver a vida que você está vivendo, longe dele, e começar a viver uma vida perto. Se você tem um questionamento no teu coração, como é que eu conheço a Deus? Hoje eu vou falar um pouco a respeito disso. E se você já está na caminhada, e olha só, tem níveis aqui de pessoas no relacionamento com Deus. Aqueles que não conhecem Ele, aqueles que conheceram Ele, tiveram um encontro verdadeiro com Ele, mas continuam, passaram uns anos, muitos anos, mas continuam quase que no mesmo lugar. Existem aqueles outros que tiveram um encontro com Ele, mas se aprofundaram nesse relacionamento, nessa intimidade, no conhecimento dele. Então existem pessoas com níveis diferentes, com experiências diferentes, e eu não estou dizendo que Deus faz a mesma coisa na vida de todo mundo, não. Deus age de maneira diferente. Você tem uma história diferente da pessoa que está do seu lado. Mas existem algumas coisas que eu entendo que Deus faz muito parecidas, porque a palavra nos mostra. Então eu quero começar falando a respeito desse encontro com Deus, uma experiência, um encontro que a gente tem com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele tem um ponto de partida. Não é porque você nasceu que você é filho de Deus. Não é porque Deus ele é o Criador que você é filho dele, ou filha dele. É necessário um ponto de partida, é necessário um início nesse relacionamento. Sabe que o seu relacionamento conjugal ou com seus amigos teve algum momento onde você precisou ir falar: oi, tudo bem, meu nome é tal. E olha, e ali começar um relacionamento. E ali começar a empenhar, a investir tempo, a investir recursos, a investir o que fosse necessário para aquele relacionamento florescesse. Com Deus também. Mas então, eu quero mostrar para você um texto que fala muito, que vai nos direcionar para aquilo que eu quero falar hoje à noite. Está lá em João 17:3, você que está nos visitando, o texto vai passar aqui em cima, você que é de casa,
você pode abrir a sua Bíblia se quiser, ou acessar ela. Vocês estão vivos aí, gente? Que bom. Olha só o que fala esse texto, ele fala assim: esta é a vida eterna. O que está acontecendo? É Jesus falando, ele está orando no Getsêmani. Eu já li esse texto milhares de vezes aqui. Jesus está orando, ele tá ali prestes a ser preso. Ele ora por ele ora pelos discípulos dele, e depois ele vai orar pelos discípulos que viriam dele, e ele faz essa declaração, e ele fala: esta é a vida eterna. Primeiramente, vida eterna significa o quê? Vida eterna significa o quê? Significa que você tem uma vida que vai durar para sempre. É isso que significa. Então significa que também existe uma morte, porque se existe uma vida que dura para sempre, existe uma morte que dura para sempre. Concorda comigo? Então Jesus está dizendo, ele está querendo esclarecer o que é essa vida que dura para sempre. Ele está querendo mostrar também o que é a morte que dura para sempre. Porque quando ele define o que é a vida que dura para todo sempre, ele também está definindo o que é a morte que dura para sempre. Então ele diz o seguinte, ele fala: olha, e esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus, ele define aqui, e a palavra pela qual eu entendo ser chave nesse versículo é conheçam. Ele está falando de um conhecimento, ele está falando de algo que nós precisamos conhecer para que a gente tenha uma vida que dure para sempre. E ele está dizendo que esse conhecimento é o único verdadeiro Deus. Se ele está dizendo que existe um único verdadeiro Deus, é porque existem falsos deuses, muitos, provavelmente, falsos deuses. Mas só existe um, que é o verdadeiro. Só existe um, e ele está dizendo: olha, a vida eterna, ela que vocês conheçam esse único e verdadeiro Deus. E olha só, e ele continua, e é Jesus Cristo, o Filho dele, a quem enviaste. Então, é muito importante, porque a gente precisa entender que existe muitas maneiras da gente conhecer a Deus. E talvez você já deve ter aplicado alguma dessas na sua vida. A gente pode conhecer a Deus por meio da palavra dele, a gente pode estudar, a gente pode ouvir a palavra. Existem muitas formas da gente aprender a palavra de Deus e conhecer ele. Quem ele é? Ele deixou uma palavra para nós. Hoje estamos em formato digital, mas ela nem sempre estava em formato digital. Antes ela era falada, depois ela estava numa pedra. Alguns têm problema de usar a tecnologia para acessar a Bíblia. Você não precisa ter problema com isso não. Porque se a gente não atualizasse isso daí, a maneira de ler a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, todos nós teríamos uma pedra. E a gente ia carregar uma pedra para a igreja. Depois papiros e assim por diante. Então, a gente pode olhar para a palavra de Deus, ler ela em formato digital. Você que tem dúvida disso, fique com o coração tranquilo. Não é de Satanás, tá bom? Mas a gente pode, então, ouvir outras pessoas testemunhando a respeito da palavra, ou testemunhos pessoais, do que Deus fez na vida deles. Como Deus transformou. A gente conhece a Deus dessa forma também. A gente conhece a Deus por meio da criação. Olhando para toda a criação, a gente entende que existe um Criador. Se você olha para um prédio como esse que nós estamos, você acha que ele surgiu do nada? Não, você sabe que houve um construtor. Da mesma forma, quando olhamos para a criação, a gente percebe que existe um Criador. Então nós conhecemos também a Deus por meio da criação. Nós conhecemos vendo pessoas cristãs verdadeiras. Quando pessoas cristãs verdadeiras estão ao nosso redor, vivendo de verdade, como um cristão, como seguidor de Cristo, nós conseguimos enxergar Deus na vida deles. Você já deve ter passado por isso. Eu já passei por isso. De ver Deus na vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu ainda vejo, glória a Deus por isso.
Outra maneira é que a gente pode ter uma experiência com Deus, do cuidado, da proteção, da provisão. Ele fazendo algo que para nós era impossível, e de repente Ele faz possível na nossa vida. A gente fala, cara, olha o que Deus fez. A gente às vezes nem conhece Ele por completo, mas a gente consegue enxergar que aquilo era impossível, que somente Deus podia fazer, e Ele fez. E a gente não sabe explicar como aconteceu. Às vezes é uma cura, uma libertação, não sabemos, mas Deus Ele faz, e a gente fica maravilhado, a gente fala, nossa. E às vezes a partir de momentos assim, você fala, eu preciso conhecer esse Deus. Então existe muitas coisas, muitas maneiras que a gente conhece a Deus, e existe alguns primeiros passos para isso. E os primeiros passos para a gente conhecer a Deus é a resposta para uma pergunta. É uma resposta para uma pergunta. Deus, Ele quer nos salvar. Então a pergunta é a seguinte: salvar do quê? Do que Deus quer nos salvar? Você já deve ter ouvido que Deus quer salvar a sua vida, e se não ouviu, está ouvindo pela primeira vez. Deus quer salvar a sua vida. O que você tem que entender é qual é a resposta para isso. Salvar do quê? E o que a gente vê é que, primeiramente, para a gente viver um relacionamento extravagante com Deus, o início desse relacionamento, ele começa em alguns textos bíblicos que eu quero ler para você. E o primeiro texto fala o seguinte: pois o Filho do Homem, isso daí está falando de Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Preste atenção que tanto esses dois versículos, ele está falando de algo, de um estado de vida pelo qual todos nós andamos. Não é um, não é outro, somos todos nós. Um estado de perdido, um estado de estar longe da presença gloriosa de Deus. Então o primeiro passo para a gente iniciar um relacionamento com Deus é reconhecermos que estamos perdidos. É reconhecermos que estamos longe dEle. E a Bíblia ela vai falar, olha só, ela vai dizer o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outro texto vai dizer o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que a Bíblia fala, então, o que nós vemos aqui, é que nós estamos num estado de perdidos, por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que nós perseguimos uma vida, que não é a vida que Deus deu para eu e você vivermos. É uma vida de desobediência. Você que é pai, você sabe o que é desobediência. Você que é filho, você sabe o que é desobediência. Filho ou filha, você sabe. Alguém aqui nunca desobedeceu o papai e a mamãe? Hã? Todos nós sabemos o que é desobediência. Todos nós, então, vivemos uma vida de desobediência. Se você desobedeceu, alguém aqui já desobedeceu seu pai e sua mãe? Levanta sua mão aí, por favor. Pode levantar com vontade. Olha para o lado, levanta aí, que senão eu vou ter que perguntar se você já mentiu. Hã? Todo mundo. Só pelo fato de você ter desobedecido seu pai e sua mãe, isso já não, você já está indo contra aquilo que Deus fez você para viver. Porque Ele fez eu e você para sermos obedientes, reflexos dEle. Mas nós vivemos longe, perdidos nos nossos desejos, perdidos nas nossas coisas, nas nossas mazelas. E é necessária uma salvação, e nesses textos a gente viu que existe um caminho que Deus proporcionou. E o caminho pelo qual Ele proporcionou é chamado Jesus Cristo. Para você ter um início de um relacionamento com Jesus Cristo, você precisa reconhecer que você está perdido. Ninguém começa um relacionamento com Deus sem reconhecer que está perdido, não tem jeito.
E se você começou o seu relacionamento com Deus pensando o seguinte: eu estou indo porque eu vou viver eternamente, eu estou indo porque eu quero ir para o céu, eu estou indo, olha, não tem jeito. Se você não reconheceu que você estava perdido, você nunca entendeu o verdadeiro evangelho. Você nunca entendeu o que realmente significa Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho. Do mesmo jeito que aquele versículo fala que nós precisamos conhecer o único verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Porque Ele é o único caminho que nos faz nos achegarmos a Deus para conhecê-lo. A gente não consegue conhecer a Deus por nós mesmos, com as nossas forças. É necessário que alguém haja a nosso favor, porque nós estamos perdidos. É necessário um GPS espiritual. É necessário Jesus Cristo te guiar para o Pai. Por isso foi necessário que Jesus Cristo te salvasse, porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual um ser humano pode clamar e que será salvo, somente por Jesus Cristo. Então o primeiro passo é reconhecer: eu estou perdido, eu estou longe de Deus, eu estou vivendo do meu jeito, fazendo as minhas coisas, construindo a minha história. O segundo passo é confessar e crer. A Bíblia mostra para a gente, em Efésios 2:8, ela diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. Então olha só, uma vez que nós reconhecemos que estamos perdidos, o que acontece no nosso coração é que a gente, quando você está perdido, você não sabe para onde você vai. Você já imaginou? Eu já entrei nos becos bem doido com a Mari. A gente ainda não tinha filho. Eu lembro, eu acho que a mais recente foi em Salvador. E a gente estava em Salvador e a gente tinha aqueles GPS antigão. E a gente estava indo, vamos lá, tentando achar uns lugares lá. E eu lembro que de repente a gente entrou num lugar, depois entramos em outro. Depois quando olhamos para os lados, eram umas ruínas tão estreitas que só passava o carro. E a gente começou a olhar para a galera que estava nesse ambiente, e não era uma galera assim sorrindo, não. Uma galera que estava meio encarando. E quando a gente começou a olhar, parecia um labirinto lá dentro. E a Mariana começou a ficar desesperada ali. E eu, mantendo, não, tá tudo certo. Tá tudo certo, amor, nós vamos sair daqui, fica tranquilo. Mas no meu coração eu estava assim, nós estamos perdidos aqui dentro. E, gente, quando a gente está perdido num lugar perigoso, você começa a orar. Você começa a clamar. Você não sabe a solução, você começa a orar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Até quem não conhece a Deus, até quem não acredita em Deus, quando vê um parente acamado, alguém que ama, quase morrendo, sabe o que faz? Coloca o joelho no chão e tenta clamar para Deus. Então, o segundo passo para a gente conhecer: primeiro, a gente reconhece que está perdido, e o segundo, a gente clama por Ele. A gente entende que só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode mudar e transformar o nosso estado de vida, só Ele pode nos transformar de perdidos para encontrados, de inimigos de Deus para filhos de Deus. É só Jesus. E olha o que esse texto que eu li fala, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelos esforços que você faz. Você não é salvo pelas boas obras, por ajudar um pobre, um mendigo. Você não é salvo porque você é bom, porque você não é, nem eu. Porque todos os pecados estão destituídos, afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Todos somos maus. Não tenta comparar a sua vida com um ladrão, com um criminoso e falar assim: não, eu não sou mau. Olha lá, tem tanta gente roubando, matando, eu não faço isso. Eu sou uma pessoa boa. Para você saber se é bom, você precisa comparar a sua vida com aquele que é o único bom, com Deus. Compara ela com Deus e vê se você realmente é bom. Ela vem de Deus por meio da fé.
da graça. Não é algo que você paga, não é algo que você vai fazer para conquistar, mas foi algo que Deus fez para te conquistar. Foi algo que Deus tomou, a atitude que Ele tomou de enviar o único Filho dEle para salvar a tua vida. A salvação não é a respeito de você, é a respeito desse Deus maravilhoso que tomou o primeiro passo para vir atrás dos filhos perdidos. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Atos 2, 21. É necessário invocar, é necessário clamar, é necessário pedir pela salvação de Deus. E depois a gente vê outro versículo, Romanos 10, 9, dizendo assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo da perdição, salvo da ira de Deus contra o pecado, que um dia Ele vai sim condenar todo o pecador. Mas Ele provê a salvação para mim e para você. Segundo passo é invocar esse nome, crer que Ele é o único que pode salvar a sua vida. É você invocar e falar: Deus, eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Eu não posso mais ser o Senhor, a Senhora da minha vida. Eu não posso mais governar a minha vida, só o Senhor pode governar a minha vida. Confesse, creia que Jesus é o único, mas ao mesmo tempo que isso daí está acontecendo, existe algo que acontece, que é o que eu chamo de encontro com Deus. Você precisa ter um encontro. Esse encontro acontece no meio de tudo isso que eu falei, de você entender que está perdido e de você invocar o nome dEle. É ali que nós temos um encontro com Ele. A Bíblia fala que nós somos tocados pelo Espírito Santo e é Ele que nos mostra que estamos perdidos. É Ele que nos mostra como somos maus. E por isso, nesse momento de encontro com Ele, nós clamamos, nos humilhamos, nos rendemos aos pés dEle e clamamos por perdão, clamamos por salvação. E naquele momento a gente tem um encontro, uma experiência maravilhosa, pessoal com Ele. Não adianta o seu cônjuge ser salvo e você achar que é salvo porque ele é salvo. Se você é filho e seus pais são salvos, seus pais conheceram, seus pais pregaram, e olha, não adianta você vir na frente, levantar a mão, fazer uma oração, se você não tiver um encontro verdadeiro com Ele, se você não for tocado por Ele. Você sabe que Paulo, nas cartas dele, uma das coisas que ele sempre mencionava, e quando ele fazia orações nas cartas pelas pessoas que ele estava escrevendo. E normalmente ele falava o seguinte: olha, que vocês alcancem o pleno conhecimento de Cristo Jesus. É interessante porque Efésios 1:17 vai dizer o seguinte: eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Sabe o que é interessante? Que essa palavra, para você que gosta de estudar aí, essa palavra, ela vem de gnosco, conhecimento. Você tem aqueles gnósticos ou agnósticos, tá girando em torno de conhecimento ou falta de conhecimento. E aqui a palavra epignosis, essa palavra que ele está falando aqui. E é interessante porque a epignosis é diferente de gnosco ou de gnosis, que significa o seguinte, que é um sentido mais amplo que Paulo está querendo dar para essa palavra. É o sentido mais completo que ele pode dar para essa palavra. E Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário interessante a respeito dessa palavra, que eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: esse conhecimento, desse texto que eu li para vocês, este conhecimento pleno é aquele que vem de intimidade experimental. É mais do que o conhecimento acadêmico e teórico, é pessoal. Ele vai além de um conhecimento que acontece na mente. E eu quero que você entenda isso, porque talvez você está aqui, você viveu anos na igreja, mas você está cheio de conhecimento na cachola.
é na cabeça, é na mente. Isso nunca fluiu num relacionamento verdadeiro com Deus. Você precisa ter um relacionamento, um momento experimental com Ele. Onde a palavra dEle, o conhecimento que você teve aqui na mente, ela passa para o seu coração. E por meio de passar para o teu coração, você vê na vida. Um dia meu pai estava me explicando o que é joio, né? Existe aquela parábola sobre o trigo e o joio. E meu pai estava explicando que o joio não é uma planta diferente do trigo. É uma planta muito parecida com o trigo. Por isso que na parábola, o que acontece? Vou contar a parábola rapidamente para você que não conhece. Jesus começou a contar a parábola sobre o joio e o trigo, e ele falou que um certo dia uns inimigos de um senhor foram para o campo dele, e onde ele tinha plantado trigo, eles foram lá e plantaram o joio também. E daí quando veio o momento que foi crescendo, eles viram que existia joio no meio do trigo. E isso causa mal para o trigo. Por quê? Porque o trigo não consegue crescer direito. O joio, ele vai sugando os nutrientes que poderia ir para o trigo, e o trigo desenvolver mais. Então os servos dele chegam para o Senhor e falam assim: olha, seus inimigos plantaram um joio, o Senhor quer que a gente vá e colha, e tire todo o joio. E daí o Senhor falou assim: não faça isso não, porque se você tirar o joio, você pode se enganar e tirar o trigo junto. E se você tirar o trigo, e daí ele falou assim: espere então, no momento da colheita, que quando colhermos, a gente separa o joio e o trigo, e o joio será lançado no fogo. Jesus está falando da igreja. Ele está falando que na igreja existem pessoas que são joios e trigo. E um dia vai ser separado isso. Agora, você viu que o que ele fala nessa parábola é o seguinte: não tirem, porque você pode se enganar e tirar um trigo em vez de joio. Por quê? Porque eles são parecidos. É muito parecido o joio do trigo. Então você pode se enganar. Então o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas aqui que são parecidos com o cristão. Existem. Aprenderam a viver o jeito cristão. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu sou cristão lá fora, e não tem nada de Cristo neles. Você olha para a vida, você olha para o caráter, você olha e você vê que não flui deles um cristianismo. Você não vê um reflexo vivo de Jesus Cristo na terra. Pode ser que sejam joios. O que eu estou dizendo é que às vezes nós parecemos porque a gente tem muito conhecimento aqui, mas a gente não tem uma experiência, uma vida constante de experiência com Jesus Cristo, porque no nosso primeiro encontro com Ele, ali é a primeira experiência que nós temos com Ele, que flui de uma transformação de mente e de coração. Não é só mente, e não é só coração, não é só uma experiência, precisa ser transformada a mente, a metanoia que acontece. A conversão, estou indo para um caminho errado, eu mudo a direção e começo a ir para o caminho certo, para perto de Deus. Isso é a conversão que nós falamos dentro da igreja. Acontece na nossa mente, mas também é um momento de experiência e de toque do Espírito Santo na nossa vida. Então eu não sei onde você está, eu não sei de onde você veio, eu não sei, talvez você nasceu dentro de uma família cristã, mas até hoje você só tem conhecimento. E aqueles que nascem numa família cristã correm esse grande risco. Eu acho que é mais difícil de converter, às vezes, uma pessoa que nasceu na família cristã, porque ele se engana. Acha que é cristão porque sabe viver no meio do cristão. Porque levantou a mão e fez uma oração, mas nunca teve um encontro com Deus. Está tudo aqui. A gente viu testemunho de pessoas que levantaram a mão porque queria servir na igreja. A gente viu testemunhos no batismo. Eu queria servir. Então eu levantei a mão, eu já estava ali no meio, acreditava naquilo ali. Levantei a mão, creio em Jesus, quero batizar.
e depois entendeu que nunca teve um relacionamento com Deus. Pode acontecer isso com você. Então isso é por sua conta. Mas eu quero falar que a gente não só tem um encontro com Ele, mas a gente também precisa passar por uma intensificação desse encontro com Ele. Se nós queremos viver um relacionamento extravagante com Deus, nós precisamos intensificar. Segundo nível do relacionamento que eu creio que a gente tem que ter com Deus. O primeiro é o encontro, a gente foi transformado, ótimo. Mas a gente precisa intensificar isso. Eu quero ler para vocês Daniel 6,10. Diz o seguinte: quando Daniel soube que tinha um decreto, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Para você que não conhece a história, Daniel, ele vivia num tempo onde existia um rei, e o rei deu um decreto, e o decreto era o seguinte: ninguém vai orar para algum Deus se não for para mim. E quando esse decreto sai, a atitude de Daniel é a seguinte: eu vou para casa orar. E ele não foi orar para o rei, ele não foi orar em nome do rei, ele foi orar para o Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, o único Deus, o grande eu sou. Agora, existe uma atitude na vida de Daniel que eu quero que você veja comigo. Olha a intensidade que ele aplicava ao seu relacionamento com Deus. Olha o desejo que ele tinha de conhecer e andar perto de Deus. Primeira coisa que a gente vê aqui na vida dele é que nada parava ele de falar com Deus. O que te para de falar com Deus? Minha agenda, poxa, é tão difícil, eu trabalho tanto, Isso te para de falar com Deus? Não, porque quando eu quando eu chegar às férias, nossa, eu vou buscar a Deus, hein? Chega às férias, não buscou. Sabe por quê? Porque o coração é o mesmo. A importância que você dá para Deus é a mesma. Olha a intensidade do coração de Daniel. Ele estava correndo risco de morte, a gente sabe pela história, se você quiser, você pode ler depois. Ele é jogado na cova dos leões. Porque a punição para quem orasse para outro Deus era o quê? Vai ser morto. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca de todos os leões. No dia seguinte, o rei que era amigo dele, mas tinha feito o decreto, então precisou jogar ele lá. Foi lá, chamou por Daniel, e o que aconteceu? Daniel estava vivo. Ele tira Daniel de lá, ele acaba com os caras que manipularam ele, os conselheiros dele manipularam ele, para fazer esse decreto. Então ele joga esses caras lá dentro, eles morrem, e ele faz uma declaração de que o rei de Daniel, ou de que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Está vendo a intensidade? Ele estava prestes a morrer, mas nada parava ele de falar com Deus. Então isso daí é intensidade, isso é intencional. É intencional. Se você quer passar para um próximo nível de relacionamento com Deus, você precisa ser intencional. Você precisa falar: olha, nada vai me parar de falar com Deus, nada vai me parar de fechar a porta do meu quarto e clamar pelo meu Senhor. O presidente pode ligar para mim, ele pode vir aqui bater na porta de casa, a polícia pode querer entrar, eu vou continuar ajoelhado aqui, porque Ele é maior do que todos esses. Você precisa ser intencional. Ele tinha um horário marcado com Deus. Você sabe, a gente só marca na nossa agenda aquilo que é importante. Para ele era tão importante ter o horário com Deus, era tão especial esse momento, que ele marcava na agenda dele: eu não posso deixar de fazer. Talvez você não marque, você fala assim: durante o dia eu vou orando, durante o dia eu vou falando com Deus. Não é a mesma coisa, porque as coisas ao nosso redor nos distraem. Marque horário com o Senhor. Faz igual Jesus ensinou, vai lá, tem um tempo secreto, fecha a porta do teu quarto, um lugar secreto, acha esse lugar secreto. Às vezes não é na tua casa, às vezes vai ser em outro lugar, mas acha o lugar secreto, acha o lugar que é você e Deus, é você e o Pai. Face a face é isso, gente. Face a face é você e Deus. Sabe qual que é o segredo? Você e Deus.
Só isso. Terceiro lugar, ele era disciplinado na sua busca com Deus. Ele tinha uma rotina. Olha o que fala nesse texto. Ele tinha costume, era uma rotina, era sempre, não era uma vez que ele fez isso e estava legal. Era todo dia, ele estava ali, ele estava fazendo, ele era disciplinado. Eu vou buscar a Deus, eu vou conhecer a Deus e nada vai me parar disso. E ele também era intenso. Você já imaginou um homem que para os seus afazeres 3 vezes no dia para estar com Deus? Isso daqui é intenso. Você precisa intensificar o seu relacionamento com Deus. Você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Você quer conhecer Ele e viver um relacionamento extravagante com Ele? Eu quero te dizer, busque Ele de maneira intensa. Seja como Daniel. Sabe que na minha vida, aos meus 14 anos, eu conheci a Jesus com 9. Depois, quando eu tinha mais ou menos os 11 anos de idade, eu tive um grande impacto na minha vida, no face a face que eu fiz com 11 anos de idade. Aquilo ali transformou minha história mais ainda. Se eu já tinha tido um impacto quando eu conheci Jesus, ali foi onde as coisas mudaram, o meu jeito de enxergar o cristianismo ainda mais. Depois, aos meus 14 anos, houve um outro momento de grande impacto na minha vida. Que aos 14 anos eu comecei a orar mais intimamente para o Senhor. Eu comecei a empenhar, intensificar a minha vida de oração. E aquele homem que não tinha quase nada de oração na vida, mas teve encontros com o Senhor, teve grandes transformações. Buscava ser santo, buscava agradar o Senhor, coisas que antes ele lutava, ele foi liberto. Mas foi necessário, depois, eu intensificar a minha busca. Com 14 anos eu comecei a intensificar. Eu orei durante 2 anos. Presta atenção, 2 anos eu orava a seguinte oração. Você não vai entender, mas eu vou dizer como que era a oração. Você que busca o Senhor, ou você que já teve alguma experiência com Ele, você já sentiu a presença dEle. Talvez aqui, enquanto a gente estava louvando, você sentiu a presença dEle manifesta. A Bíblia fala que Ele está presente em todos os lugares, mas a Bíblia fala que existem momentos que Ele manifesta a presença dEle, a gente sente Ele aqui. E eu lembro que, buscando Ele no meu quarto, eu senti a presença dEle. E eu lembro que a minha oração durante 2 anos era: Deus, eu quero te conhecer tanto. Eu quero que o Senhor me encha tanto da tua presença, que o meu corpo nem aguente tamanha presença. Você sabe que eu estava orando para Ele? Deus, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Durante 2 anos eu orava isso daí quase todo dia. Eu quero mais. Depois de 2 anos, eu fui para uma viagem missionária. Ninguém pôs a mão em mim, ninguém fez nada em mim, mas Deus derramou sobre a minha vida tudo aquilo que eu estava pedindo durante 2 anos. E mais uma vez, minha vida virou um reviravolta. Eu fui transformado de novo, mas de um jeito que eu não entendia. Foi ali que eu comecei mais intenso no ministério. Foi ali que Deus começou a me levantar. E eu comecei o ministério dirigindo louvor. Eu era baixista. Ficava aqui no fundo, tal, só louvando na minha. Isso aí, glória a Deus, estamos lá. Só que de repente Deus ele pegou e falou assim: agora você vai vir nessa posição aqui. E eu que era todo tímido, não falava com ninguém. Foi durante esse período que Ele me mostrou que eu fui feito para falar em público. E não com a minha força, mas com a força dEle. E hoje você está me ouvindo aqui. 2 anos de busca intensa. Intensifica a sua vida de oração. Intensifica, seja intencional. Marca horário. Eu quero ver, eu quero te desafiar. Se você marcar tempo com Deus,
se derramar diante dele, rasgar o teu coração diante dele, você vem aqui se não acontecer nada. Você vem aqui falar comigo se não acontecer nada. Porque eu nunca vi uma pessoa que rasgou o coração diante do Senhor e ele não se encontrou com aquela pessoa. Mas para terminar, existe um outro nível. Que esse nível é um nível de perseverança. É um nível onde nós não podemos parar. E a Bíblia fala o seguinte, em Lucas 11, 5 a 13, Jesus estava ensinando os discípulos, ele disse, então lhe disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você sabe que Jesus está falando nessas 3 coisas que ele está falando aqui? Ele fala dessa história de um amigo que bate na porta do outro. Ele fala depois sobre essa busca, de buscar e encontrará, de bater e a porta será aberta. E depois ele fala a respeito de um pai. E o pai quem aqui é pai e não sabe dar bons presentes para os filhos, ainda mais Deus. Mas o interessante é que existe um tema geral em cima disso. E o tema é perseverança. E olha só que interessante, o amigo pedindo ajuda, a ênfase é perseverança no pedir. É em continuar pedindo, é em continuar clamando, é continuar. A ênfase não está na importunação, mas está em perseverar pedindo e clamando. Depois a gente vê o peçam, buscam, batam e a porta será aberta. E olha só que interessante, aqui nesse momento, a perseverança está na espera. É você saber esperar. Você continua pedindo e sabe esperar. Sabe esperar o momento certo, porque no momento certo, o que você está pedindo vai ser dado. No momento certo, o que você está buscando, você vai encontrar. E que no momento certo, a porta será aberta. A chave vai virar na sua vida e a porta vai abrir. É necessário perseverança. Muitos de nós desistimos do nosso relacionamento com Deus, de intensificar, porque a gente intensifica, e às vezes nada está acontecendo. Existem momentos que a gente busca a Deus e que você sente a presença na hora ali, mas existem temporadas da nossa vida onde você busca e não sente nada, mas isso não significa que Deus não está ali. Porque nós não vivemos pelo que sentimos ou pelo que vemos, nós vivemos pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas é a certeza daquilo que a palavra diz. E a palavra diz que Ele está presente. E se Deus está presente, eu não preciso sentir nada, porque eu sei que Ele está aqui. E eu continuo buscando porque Ele está aqui. E eu persevero porque Ele está aqui, mesmo que eu não sinta nada. E o bom pai, a ênfase é de perseverar crendo.
crendo que Deus ele tem o melhor e que no momento certo Ele vai derramar o melhor sobre a sua vida. E o melhor que Ele tem, você sabe o que é? O Espírito Santo que Ele falou. E Ele fala assim: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito para a quem o pedir. Quem intensifica, que vai chegar a hora onde Deus ele vai derramar mais do Espírito Santo dele na tua vida. Eu não sei onde está a sua vida com Deus, eu não sei o que você tem passado com Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Fique de pé. Eu me prolonguei na mensagem, mas era necessário isso. Era necessário. Você consegue encontrar onde você tem falhado no seu relacionamento com Deus? Desses 3 passos que eu falei: do encontro, de intensificar ou de perseverar. Você consegue encontrar onde você tem falhado? Quais dos passos você precisa dar atenção e viver? O que você precisa fazer para viver uma vida extravagante no seu relacionamento com Deus? Viver uma vida fora do normal, uma vida onde não é igual ao que você está vivendo hoje. Sabe o que é mais fantástico? Quando você chega num nível de relacionamento com Deus, sempre existe um nível acima. Sempre existe mais para conhecer de Deus. Por isso que a Bíblia fala que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Nós começamos a conhecer Ele agora e passaremos toda a eternidade conhecendo Ele e nunca vamos ficar enjoados. Por isso que a Bíblia fala que os anjos estão diante do trono dEle e eles estão voando, e a Bíblia fala que eles são cheios de olhos. E por toda a eternidade eles estão olhando para o trono, olhando para Deus, e eles clamam constantemente, dia após dia, momento após momento: Santo, 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 e eles não enjoam. Sabe por que não enjoa? Porque cada vez que aqueles olhos olham e para a glória desse Deus que está sentado no trono, é uma revelação nova da santidade dele, e eles clamam: 3 vezes santo esse Deus. Talvez você está achando que Deus não pode mostrar coisas novas para você. Ele vai mostrar, nunca vai ser fora do que a palavra diz, porque a palavra é o fundamento da nossa fé. As experiências nunca serão fora do que a palavra diz, porque Ele deu a palavra e Ele falou: esse é o guia, esse é o fundamento, essa é a verdade. E Deus não vai falar contra a verdade dele. Mas eu quero dizer do fundo do meu coração para cada um que está aqui: olha aqui para mim, todo mundo, por favor. Se eu pudesse, eu olhava nos olhos de todo mundo aqui nesse instante. Deus, Ele tem mais para você. Ele tem mais. Você está achando que você viveu tudo, que você sabe tudo? Você só está perdendo, porque quem tem um coração de que sabe tudo e já passou por tudo do Evangelho, nunca recebe mais. Deus tem mais para você, para você, para você. Deus tem mais, Ele vai derramar. Se você abrir seu coração, não importa a sua história, não importa o que você passou, não importa, Ele vai derramar, se você intensificar a sua busca por Ele. Hoje talvez seu amor por Deus não é aquele grande amor, mas Pedro também não teve esse grande amor e negou, e achou que tinha um grande amor. Mas depois, lá na frente, Pedro entregou a sua vida por amor a Jesus Cristo, porque o amor dele mudou. Deixa eu orar por você nesse instante. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Pai, eu peço que seja derramado de maneira abundante. Deus, que a marca dos seus filhos seja uma intimidade com o Senhor, que o que eles
eles viveram até hoje não se compare àquilo que eles vão vir e ver, Pai. Que haja uma busca intensa, um encontro profundo e seguido desse encontro, para aqueles que ainda não te conheceram, muitos outros encontros, muitas outras experiências, muitos outros tempos profundos com o Senhor. O Senhor é o bom Pai que dá o Espírito a todo aquele que pede. Que os seus filhos peçam por mais de Ti e que perseverem, sabendo que um dia vão receber. E aqueles que já receberam, perseverem em pedir por mais, Pai. Que em nome de Jesus famílias sejam transformadas, a alegria nossa seja transformada, o fundamento esteja na Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tratar os corações, as vidas que estão aqui, e que em nome de Jesus hoje tenha sido abertos os olhos para um entendimento do que o Senhor quer fazer nas suas vidas, e que o Teu Espírito Santo mostre o que está errado, para que haja transformação verdadeira. E que toda barreira que foi criada por ensinamento errado, por qualquer coisa, caia por terra agora em nome de Jesus. E que haja libertação e profundidade no Te conhecer, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar esse louvor. Abra o seu coração para o Senhor. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados aí, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você está em algum nível no relacionamento com Deus, mas tem aqueles que estão no primeiro nível. Melhor dizendo, tem aqueles que ainda não chegaram no primeiro nível. Estão num estado de perdidos. E se você está nesse estado de perdido, e hoje você quer confessar Jesus como o Senhor da sua vida, não importa se você tem tanto conhecimento, mas hoje você está tendo um tocar junto com esse conhecimento. Eu quero que você levante as suas mãos, a sua mão onde você está. E o levantar da sua mão é simplesmente para dizer que você hoje está entregando a sua vida a Jesus Cristo, que hoje você está confessando Ele como o Senhor da sua vida, que hoje você está entendendo que você está perdido e precisa dEle. Se você está nesse lugar hoje, por favor, levanta sua mão. Você que está nos assistindo, você pode também orar aí junto conosco. Então repita essa oração comigo. Pai, hoje eu reconheço que estou perdido, que tenho vivido longe do Senhor. Eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que eu tenho sido o Senhor da minha vida, mas hoje eu declaro Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Aquele que pagou um alto preço numa cruz pelos meus pecados. Eu te entrego a minha vida, os meus desejos, eu te entrego tudo que sou. Faça aquilo que o Senhor quiser. Me enche com o Teu Espírito Santo. Eu quero ter muitos encontros com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.